Gostaria de convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus, no livro de Gênesis, livro do Gênesis, capítulo de número 6, a partir do verso de número 9. Gênesis 6, verso 9. As crianças que pegaram a lição de hoje, eu gostaria que nesse espaço em branco aqui, fizessem um barco muito grande, e dentro desse barco muito grande, muitos animais. Quantos animais você imaginar que caibam neste barco, eu gostaria que você fizesse. Mas esse barco, ele é de madeira, não se esqueça disso. Ele é bem grande. Imagina um barco do tamanho da metade de um campo de futebol. É desse tamanho que eu gostaria que você fizesse. E depois eu queria ver o desenho que você fez, tá bom? Aqui ao lado você tem que fazer o desenho da sua família também. Então, ao final eu vou querer ver como ficou o seu desenho. E os adultos, nós vamos fazer a leitura. Gênesis capítulo de número 6. Está escrito assim na palavra do Senhor: são estas gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Faça uma arca de tábuas de cipreste. Nela você fará compartimentos e a revestirá com betume por dentro e por fora. Deste modo você a fará. Seu comprimento será de 130 metros de largura e de 22 de altura, e de altura 13. Faça uma cobertura, deixando entre ela a arca uma abertura de meio metro. Coloque uma porta lateral e faça 3 andares, um embaixo, um segundo e um terceiro, porque vou trazer um dilúvio de água sobre a terra, para destruir todo ser em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra será destruído, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, você e os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. De todos os seres vivos você fará entrar na arca 2 de cada espécie, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo animal que rasteja sobre a terra, segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a você, para que sejam conservados vivos. Leve com você todo tipo de comida e armazene-a com você. Isso será para alimento a você e a eles. Foi isso que Noé fez, conforme tudo o que Deus lhe havia ordenado, assim ele fez. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor, te damos graças pela tua palavra, te damos graças porque o Senhor nos deu a tua palavra. Te damos graças porque por meio desse registro, desta história da vida de Noé e de sua família, o Senhor comunica verdades eternas ao nosso coração, e nós queremos ser alimentados pela tua palavra. Nós não queremos endurecer os nossos corações quando a tua voz vier ao nosso coração. Por isso rogamos que o Senhor nos dê olhos para enxergar, nos dê, Senhor Deus, capacidade de ouvir a tua palavra, nos dê uma mente cativa à tua palavra. E também, Senhor Deus, nós rogamos que teu Espírito nos ajude a colocar as lições que aprendermos aqui em prática, Senhor. Tudo isso para a tua glória, em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Você já assistiu a um filme ou uma série que você começou aquela série ou aquele filme ou até aquele livro e ele começou muito bem e você se empolgou e você continuou a assistir, só que começou lá para metade do filme ou do livro ou da série não fazer tanto sentido a história, você começou a ficar meio confuso,
Você falou, eu não estou entendendo como algo conecta com outra, com essa parte, com aquela outra parte. Parece que começou bem, mas eu não estou entendendo direito. Parece que não há um tema central que unifique todas as histórias, todos os acontecimentos do filme, ou do livro, ou da série, e você fica perdido ali, mas você termina. E quando você termina aquela série, ou aquele livro, ou aquele filme, você fica falando, não gostei, perdi tempo, perdi muito tempo. Eu fiquei aqui diante da tela, ou diante do livro, um tempão, e eu não entendi bolhufas. Parece que o autor, quando escreveu, ele não tinha uma ideia em mente, ele saiu escrevendo, ou o roteirista saiu pensando em uma ideia, e passou, e acabaram comprando a ideia, e se transformou em um filme, mas totalmente sem pé e nem cabeça. Você já perdeu tempo fazendo isso? Já, né? Eu já. Não fica com vergonha não, a gente perde tempo assistindo às vezes umas besteiras, que a gente fica falando, puxa, perdi um tempão vendo isso aqui, soubesse tinha dormido, tinha ido dormir mais cedo. Por que eu estou falando isso? Porque a Escritura, ela não tem esse perfil. A palavra do Senhor, embora ela tenha sido escrita em vários continentes pela terra, e escrita num período de mais ou menos 1500 anos, e aproximadamente 40 autores humanos têm a escrita, e um autor somente divino, que era o próprio Espírito, inspirando esses 40 autores, ele não tinha, essa mente divina, ao inspirar esses 40 autores, não tinha uma ideia bagunçada na mente. Deus, quando inspira autores inspirados a escrever a palavra de Deus, a Bíblia, não tinha uma ideia que começou de um jeito e terminaria de outro. A ideia sempre foi muito bem estabelecida, desde o Gênesis. E o eixo central de toda a Bíblia é que Deus salva pecadores, e para isso enviaria o descendente da mulher. Isso que nós vemos lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, você se recorda? Quando Deus estabelece a maldição sobre a serpente, e ele diz que haveria uma inimizade entre a descendência da mulher e a descendência da serpente, e depois ele diz que o descendente, melhor dizendo, da mulher pisaria na cabeça da serpente, ou esmagaria a serpente, feriria a cabeça da serpente, mas ela picaria o seu calcanhar. Com isso a gente já tem uma ideia mais ou menos de que a história da Escritura toda vai falar sobre Deus salvando um povo para si. Por isso é o tema da nossa mensagem, o Evangelho no dilúvio, a glória de Deus na salvação do seu povo por meio de Cristo Jesus. E por que eu dei esse tema? Porque acho que foi a penúltima vez que eu preguei aqui, eu dei um tema à mensagem de o Evangelho no jardim, porque você vai ver que o padrão sempre se repete, porque o autor, Deus, ao inspirar a Escritura, tinha muito bem definido a ideia que percorreria toda a Escritura. Ele não começou de uma forma, mudei de ideia, vou falar para um outro autor humano, escrever de uma outra forma, de um outro modo, vamos mudar a história, eu tenho um segundo plano, um plano B. Não, sempre houve um plano A, e foi do começo ao fim tendo o plano A. Por isso nós vamos ver aqui nesse texto o Evangelho no dilúvio. Mas vamos retroceder um pouquinho no capítulo 6. Melhor, vamos voltar um pouquinho lá para o capítulo 2. Nós lemos que o Senhor Deus, ele deu algumas instruções para o primeiro casal. Eles tinham que crescer e se multiplicar e encherem a terra. E isso, após a queda, se tornou um grande problema, porque quando o pecado entra em cena, tudo parece que foge do controle. E de fato, nós vemos no capítulo 6, do verso 1 ao verso 8, que começou a acontecer um grande problema. A malignidade do homem era tal que os filhos dos homens e os filhos de Deus estavam tendo contato, se relacionando, e alguns deram margens nas interpretações que ali seriam gigantes, né? Mas a interpretação é bem ruim quando trata essa união gerando gigantes, né? A ideia seria que os descendentes da serpente e os descendentes da mulher, ou seja, de Deus, eles estavam se misturando. Veja só, ímpios e crentes, aqueles que pertenciam à linhagem santa, separada, junto com aqueles que eram ímpios. Isso acontece muitas vezes na igreja, quando crentes acabam se vinculando com descrentes, mas aquilo ali era abominação diante dos olhos do Senhor, e nós vemos isso no capítulo 6, do verso 1 ao verso 8, como foi exposto no último domingo aqui.
O Senhor, ele se entristece, ele sofre com a malignidade do homem, como um pai enlutado diante da morte dos seus filhos. O Senhor se entristece, mas a tristeza de Deus, esse sofrimento de Deus, leva a um outro passo, ao juízo. O Senhor, ele se ira contra a malignidade, contra o pecado, contra a impiedade, e ele promete que lançará um juízo. E nós vemos isso na história que nós acabamos de ler. Esse texto ele pode ser dividido em 4 partes essenciais. A primeira parte é que quem é Noé? Ele apresenta o personagem Noé, e é um personagem real que existiu. Não é um conto da carochinha, uma historinha para criança. De forma alguma, Noé existiu. Então, nós vamos ver quem era este Noé. Depois nós vamos ver a situação que a terra estava. Essa é a segunda parte. A terceira parte, o que Deus disse para Noé fazer. Essa é a terceira parte. E a quarta parte, nós vamos ver o que Noé fez. É fácil de lembrar, 4 partes e 4 ensinamentos para nós. Vamos ao texto. Está escrito assim na palavra do Senhor: são estas gerações de Noé. A palavra Noé aqui, vamos voltar um pouquinho para a escritura para ver que a Bíblia já falou sobre Noé até o capítulo 6 de Gênesis. Nós vimos que Noé, ele era filho de Lameque, e você deve se recordar que há 2 Lameques na Bíblia, ali até o capítulo 6 de Gênesis. Há o Lameque que era filho da descendência de Caim, e há um Lameque que é da descendência de Sete. Um Lameque que era da descendência da serpente, e um Lameque que era da descendência da promessa. Então esse Noé que nós estamos vendo aqui é da descendência de Sete, da descendência da promessa. E vamos continuar então. Nós vemos isso, aliás, lá no capítulo 5, verso 28. Depois nós vamos ver que quando Lameque dá o nome a Noé, ele fala algumas coisas sobre o seu filho. Lá no capítulo 5, verso 29, diz assim: esse será Noé, consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Então nós estamos vendo que o pai de Noé, ele tinha algumas boas pretensões para o seu filho, enxergava em seu filho algo que seria bom. Vamos andar mais um pouquinho a idade desse homem. Lá em Gênesis capítulo 5, verso 32, nós vemos que era Noé da idade de 500 anos, e gerou Sem, Cã e Jafé. 500 anos, porque é anterior ao dilúvio. Então você percebe que aqueles nascidos até o dilúvio, eles viviam mais. Depois do dilúvio, eles começaram a viver menos. E isso aí é provado por meio de um livro, Gênesis 1 e 2, de um autor chamado Adalto Lourenço. E ele dá as explicações científicas, o porquê disso. Mas não cabe aqui. Vamos ao texto então. São estas as gerações de Noé. Toda vez que você vê este é o Gênesis, ou esta é a geração, Moisés, que é o autor de Gênesis, ele está estabelecendo uma divisão. O livro do Gênesis, ele é dividido em 11 partes. É aquilo que nós chamamos no hebraico, quando aparece geração, o termo é toledot, é a divisão. O autor, ele está querendo mostrar, aqui está começando uma nova história, preste atenção, está chamando a nossa atenção, que a partir daqui, ele vai introduzir uma nova história, e nós devemos estar atentos. Então, são estas as gerações de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Vamos ver algumas coisas relacionadas à descrição desse homem. Primeiramente, ele era justo, ele era íntegro, ele é alguém que era correto. Mas ele não diz somente que ele era justo, ele era íntegro, ou seja, ele era totalmente justo. Era alguém que não tinha defeitos morais, era alguém ético, alguém piedoso, e na sua totalidade, porque depois fala que ele também era íntegro, ou seja, há uma inteireza dessas características nele. Era alguém correto, é alguém que você convidaria para frequentar a sua casa, certamente, que não roubaria nada de ti, seria um bom amigo para você ter ao lado, alguém íntegro, alguém bom para ser seu funcionário na sua empresa. O Noé, esse cara que é íntegro, ele é justo, eu vou querer ele ter na minha empresa, com certeza, ele vai me ajudar muito, ele não vai falhar comigo. E aqui está escrito que ele era justo e íntegro entre os seus contemporâneos, ou seja, ninguém ali entre os contemporâneos dele poderiam falar, Noé não presta. Não, porque Noé tinha características de uma pessoa boa. Mas aí nós vemos aqui uma palavrinha muito interessante, Noé andava com Deus.
Isso aqui a gente não pode desprezar. A palavra andar geralmente tem a ideia de viver. Só que há algo mais profundo nessa palavrinha, que quando nós vamos para o texto hebraico, nós vemos que há uma forma diferente da gramática hebraica de se comportar diante de alguns verbos, um pouco diferente do nosso português, ou melhor, da nossa língua portuguesa. Aqui quando nós vemos a palavra andava, ela tem uma característica reflexiva, é aquilo que nós chamamos de hitpael em hebraico, mas isso não importa. O que importa é você entender que Deus andava com Noé e Noé andava com Deus. Esse verbo aqui ele tem uma implicação para os dois sujeitos, tanto Deus quanto Noé. Não era somente Noé que andava com Deus, mas Deus acompanhava Noé. Então aqui há uma implicação de que sentido? Não era pela força de Noé que ele andava com Deus, é porque o Deus o acompanhava também. Mas o texto ele continua dizendo assim: e ele gerou três filhos, Sem, Cã e Jafé. E esses três nomes aqui, eles serão muito importantes no decorrer da nossa narrativa de Gênesis. Guarde esses nomes aí, porque eles vão ter algumas implicações para a sequência das nossas exposições. Mas quando diz que ele tinha três filhos, há uma implicação também. Ele era um homem que possuía filhos e certamente possuía mulheres. E nós vamos ver na sequência que, de fato, ele possuía a sua esposa e os seus três filhos possuíam as suas esposas também. Então nós percebemos aqui que há uma característica de um núcleo familiar com quem o Senhor vai fazer a sua aliança. Mas vamos para o nosso tema. O tema da nossa mensagem é o Evangelho no dilúvio. E aqui nós podemos ver a nossa primeira lição: a salvação é sempre pela graça, mediante a fé. Você pode dizer: bom, mas eu tenho certeza que Noé foi salvo porque ele era justo e íntegro. Certeza, porque ele era alguém bom. Então Deus falou: nossa, esse aqui é um dos melhores, eu vou salvar esse aqui porque ele era bom. Não, de forma alguma. Olha o texto em Gênesis capítulo 6, verso 8. Está escrito assim: porém Noé achou graça diante do Senhor. Noé achou graça diante do Senhor. Ou seja, o que o texto está querendo falar? Não era porque Noé era justo e íntegro que isso fazia ele merecedor da salvação. Não, é porque a graça de Deus derramada sobre ele fazia com que ele fosse justo e íntegro, não pelos méritos dele, não por ele ser alguém justo e íntegro, porque após a queda, meus irmãos, não há um justo sequer. Romanos capítulo 3, nós lemos isso, você recorda? Romanos capítulo 3, verso 10, não há um justo nenhum sequer, nenhum que faça o bem, nenhum que queira a Deus. Isso aqui é uma verdade básica do Evangelho. Se a gente tira isso aqui, o Evangelho afunda completamente. Todos pecadores debaixo da ira de Deus, todos imerecedores da salvação, mas pela graça o Senhor escolhe os teus eleitos. E isso foi o caso de Noé. Nós vemos isso, perceba, não no Novo Testamento, mas nós estamos vendo isso já no Antigo Testamento. Porque o Senhor que escreveu a história, ele sempre manteve um padrão. Mas veja só, ele andava com Deus, e isso implica que ele tinha fé. A salvação é sempre pela graça mediante a fé. Ele depositava a sua confiança em Deus. Você nunca vai ver nas Escrituras alguém que foi salvo porque era responsável. Você lê o texto e fala: e o Senhor o salvou porque ele era responsável, ou porque ele não faltava no trabalho, ele era alguém, um frequentador assíduo do seu emprego, ele sempre estava presente, seu patrão nunca reclamou dele. Não, de forma alguma, isso não é um motivo para ser salvo. Ah, não, mas ele pagava as contas em dia, por isso ele foi salvo. A gente não vê isso na Escritura. A gente não vê também, Noé era alguém justo e íntegro, mas uma outra pessoa foi salva porque ela não falava mal de ninguém. Então o Senhor: puxa, eu vou salvar esse aqui, não fala mal de ninguém. Por que eu estou falando essas coisas? Porque algumas pessoas pensam que essas coisas, eu trabalho direito, eu pago as minhas contas, eu não falo mal de ninguém, eu ajudo as pessoas que estão ao meu alcance, isso fará com que quando eu morrer, o Senhor olhe para mim e fale: eu te conheço, é um cara muito bonzinho, vou te salvar. Não, isso aí é completamente antibíblico, isso aqui é completamente antilógico às Escrituras. Mas há muitas pessoas que pensam assim, inclusive cristãos, tá? Inclusive cristãos pensam dessa forma. Mas nós vamos encontrar o quê?
pessoas que eram más, por serem pecadoras, pessoas más sendo alcançadas graciosamente por um Deus que é bom. Porque o Evangelho, quando nós olhamos a história de Noé, nós falamos, Noé era um cara bonzinho, Deus salvou Noé porque ele era um cara bonzinho. Mas o Evangelho não é sobre Deus alcançando pessoas boazinhas, mas um Deus bom salvando vilões, pessoas más, para a sua glória. É isso que todos nós somos. Não somos bonzinhos, nós somos pecadores, e o pecado fede diante do Senhor Altíssimo. Ele não pode contemplar a iniquidade, e mesmo assim, por Cristo Jesus, nós alcançamos graça, quando nós depositamos a nossa fé nele. Então essa é a nossa primeira lição. A salvação é sempre pela graça mediante a fé. Não é porque você é alguém bonzinho, alguém que não fala mal de ninguém, alguém que paga as contas em dia, ninguém tem nada para dizer sobre. Não, a salvação é somente pela graça mediante a fé. A partir disso aqui, qualquer ensinamento contrário a isso é considerado maldito pela Escritura, é anátema, o apóstolo Paulo chama. É um ensino amaldiçoado. Quando você coloca a sua esperança nas suas obras, é maldição. A salvação é pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Mas o texto continua nos dando outros indícios sobre o Evangelho ali no dilúvio. A terra estava corrompida. Aqui é a descrição de como a terra estava. Nós vimos quem era Noé, agora nós vamos ver como que a terra estava. A terra estava corrompida à vista de Deus. E a ideia de corrompida é algo deteriorado, algo que está desfigurado, perdeu o sentido, está totalmente dissolvendo diante dos olhos. Ela perdeu o propósito. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. A ideia aqui cheia de que ela estava ficando cheia, ela estava sofrendo, porque a palavra aqui cheia está sofrendo ação. A terra está ficando cheia de violência. E o que é violência? A violência seria a ideia de cobiça, ódio, brutalidade, assim como nós vemos em nossos dias, era nos dias de Noé. E nós vemos também que Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, da mesma forma, deteriorada, desfigurada. E aqui há algumas implicações interessantes que talvez você nunca tenha observado, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. E você veja só, quem são esses seres vivos aqui? Alguns dirão, são os homens. Se fosse homens, estava escrito homens, está escrito seres vivos, inclusive animais. Ah, sério mesmo? Sério mesmo. Aqui são animais. Seres vivos está se relacionando aos animais. Aí você fala, mas como que isso se caracteriza? Como isso na prática? Como que o homem chegou a ser tão pecador ao ponto de corromper inclusive os animais? Você nunca viu rinha de galo? Você nunca viu tourada? Você nunca viu briga de cães? Os homens fazem o quê? Enfurecem os animais para eles brigarem um contra o outro. Não é isso que acontece? É dessa mesma forma, assim como os nossos dias, não muda muito, né? Você percebe? E o texto, assim, ele nos mostra que os seres vivos, os animais estavam corrompidos. E é interessante que na sequência, quando nós vamos ainda em Gênesis, ali no finalzinho do dilúvio, nós vamos ver que os animais teriam medo das pessoas a partir do dilúvio, lá no capítulo 9, verso 2. E também vemos que eles serviriam como alimentos, no verso 3 do capítulo 9. Então perceba que os animais, eles estavam também sofrendo com a degradação do pecado humano. Os homens influenciando aos animais, negativamente, perversamente. E nós poderíamos dar vários outros exemplos do que os homens fazem com os animais, mas vamos ficar só por aqui, né? Mas qual lição essa parte nos ensina aqui, ó? O Senhor, Ele olha para a terra e ela estava corrompida porque todos os seres vivos haviam se corrompido o seu caminho na terra. O Senhor, Ele se agrada disso? Não, Ele não se agrada disso. E aqui é a nossa segunda lição. O Senhor, Ele demonstra a sua ira contra essa perversidade. Você que conhece um pouco a carta aos Romanos, de Paulo, sabe que essa lição, a ira de Deus se revela dos céus contra toda impiedade, é do apóstolo Paulo. Mas eu estou utilizando aqui para você perceber que há evangelho no Antigo Testamento, mas em especial em Gênesis. A ira de Deus se revela dos céus contra a impiedade. Está escrito assim lá no capítulo 1, verso 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda
a impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Eles não reconhecem Deus, eles acabam suprimindo a revelação de Deus. E aqui, esse pecado que nós vemos presente no tempo de Noé é semelhante aos nossos dias. Não é só naquele período que o pecado estava generalizado e era universal, é também nos dias de hoje. Nós percebemos isso. E agora você se questiona, talvez, a ira de Deus. Eu nunca tinha ouvido que Deus se ira. Para ficar mais exato, a tradução é que o ódio de Deus era a tradução mais correta. Só que talvez a Sociedade Bíblica do Brasil, ela deve falar: puxa, mas tem crente que fica assim, ai, ódio, Deus não pode ficar com ódio. Não, vamos traduzir por ira, que talvez fique mais formal, fique mais polido. A ideia é que Deus derrama o seu ódio sobre a impiedade. É isso que o texto no grego tem mais coerência ao dizer. Mas você pode questionar assim: mas Deus é amor. Deus é amor, sim, de fato, mas Ele é santo também, e igualmente Ele é justo. E se Ele ama, Ele é amor, Ele ama aquilo que é bom. Ele ama então a justiça, e Ele odeia aquilo que é mal. Ele odeia a injustiça. Então, essa ideia de que não dá para conciliar a ira de Deus com o amor de Deus, com a justiça de Deus, é um silogismo bem equivocado. Se Deus ele não fosse justo, se Deus ele fosse injusto, aí sim Ele fecharia os olhos para a impiedade, aí Ele seria injusto. Mas Deus é amor, e por isso Ele ama a justiça, e por amar a justiça Ele punirá certamente toda impiedade. Isso aqui não sou eu que estou falando, o texto bíblico em todo o tempo fala isso. Deus derrama a sua ira sobre toda a impiedade. O amor de Deus não nega a ira de Deus, ela confirma. Portanto, Ele deve julgar a perversidade e condená-la. É isso que Ele faz, e é isso que Ele fará no último dia, como nós veremos daqui a pouco. Todos aqueles que não recebem a Cristo, na segunda vinda do Senhor, serão como aqueles que não entraram na arca. Todos aqueles que não deram crédito à palavra do Senhor, ao evangelho da salvação, eles perecerão debaixo do juízo de Deus. Isso é o que a palavra de Deus testifica. Certamente eles vão perecer debaixo do justo juízo de Deus no dia terrível do Senhor. No dia terrível do Senhor, como os profetas menores colocam, o dia terrível do Senhor. Aqueles que não se agarraram a Cristo, aqueles que não reconheceram como Senhor e Salvador de suas vidas, certamente perecerão. E Deus não vai falar: eu vou mudar de ideia, talvez eu vou abrir uma exceção para esse fulano, porque ele foi tão bonzinho. Não, Ele não fará isso. Do começo ao fim da Escritura é somente um autor, e Ele demonstra claramente como Ele age e como Ele agirá. É isso que nós devemos lembrar. Pedro, ele compara na sua segunda carta o dilúvio no tempo de Noé ao tempo futuro que nós teremos. Veja só, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versos 5 ao 7, ele diz assim, se referindo aos falsos profetas: acontece que de propósito esqueceram que os céus existem desde muito tempo, e que a terra surgiu da água, e através da água pela palavra de Deus. Com base nesta palavra, também o mundo daquele tempo, ou seja, o tempo de Noé, foi destruído, afogado em água, pela mesma palavra. Portanto, os céus e a terra, que agora existem, têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Da destruição dos ímpios. Meus queridos irmãos, todos nós seremos julgados pelas nossas obras, tanto os crentes quanto os ímpios. É isso que Jesus diz. Veja só, Mateus capítulo 16, verso 26 e 27, está escrito: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então, veja só, retribuirá a cada um conforme as suas obras. Porém, nós não somos salvos pelas obras, e há uma implicação aqui. Qual é a implicação? Que quando nós estivermos diante do julgamento de Cristo, diante do tribunal de Cristo, para se referir àquilo que Paulo escreve, nós não vamos mostrar as nossas obras de justiça, os nossos méritos, nós vamos apontar para Cristo. É Cristo que nos salva. Agora, aqueles que não possuem Cristo e chegarão diante dele, e se chegarão diante dele
perto dele pensarão que serão salvos, ele vai falar: apartai-vos de mim, praticantes de iniquidade, porque eu nunca vos conheci. É assim que o Senhor fará, e ele promete isso, que assim será feito. No final da história de Noé, nós vemos que somente aqueles que estavam unidos a ele que foram salvos. Da mesma maneira, em nossos dias, meus irmãos, somente aqueles que estão unidos com Cristo Jesus serão salvos do poder do julgamento de Deus contra os seus pecados. Precisamos estar em Cristo para sermos salvos. Essa é uma convicção que devemos ter. Mas o texto continua assim, agora falando sobre o que Deus disse diante do estado terrível que se encontrava a terra. Então Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que destruirei juntamente com a terra. Faça uma arca de tábuas de cipreste. Nela você fará compartimentos e a revestirá com betume por dentro e por fora. A palavra que ele coloca como destruirei é a mesma palavra que nós vemos corromper, que a terra foi corrompida. Ou seja, se a terra estava corrompida, como nós lemos agora, a ideia é que a terra estava sendo destruída. E o Senhor, usando a mesma palavra, impõe esse mesmo termo para aquilo que ele fará com a terra: eu destruirei a terra, juntamente com aqueles que estarão lá. Eu destruirei juntamente com a terra. E depois ele também diz assim: faça uma arca de tábuas de cipreste. Esse termo faça que é interessante, porque ele fala: faça da seguinte forma como eu estou ordenando. Não é para sua imaginação levá-lo a uma forma de você se salvar. É assim também nos dias de hoje. Alguns pensam que podem inventar alguns meios de serem salvos, mas a forma que Deus quer que o homem seja salvo, ele mesmo estabeleceu, aqui e também nos nossos dias. Ele dá alguns detalhes, ele diz: fará compartimentos e revestirá com betume por dentro e por fora, ou seja, para impermeabilizar a arca. Depois, no verso 15, ele diz assim: desse modo você a fará, seu compartimento será de 130 metros a altura, de largura, e 22 a altura de 13. Faça uma cobertura, deixando entre ela e a arca uma abertura de 0,5 metro. Coloque uma porta lateral e faça 3 andares, um embaixo, um segundo e um terceiro. Quando você pensa no tamanho dessa arca, essa dimensão é exatamente a metade de um campo de futebol. Então, toda vez que você olhar para um campo de futebol agora, você vai falar: cabe 2 arcas aqui. Toda vez que você olhar, estiver jogando Palmeiras e Corinthians, quando o Corinthians estiver perdendo, você vai falar: aqui cabem 2 arcas aqui. O Oswaldo ficou triste ali. Verso número 17: porque vou trazer um dilúvio de águas sobre a terra para destruir todo ser em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra será destruído, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, você e seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. A ideia de dilúvio aqui é um efeito absurdo. Poderia ser um mar divino, a tradução. Eu trarei um mar divino, uma destruição sem precedentes por meio desse dilúvio. Eu vou derramar o meu juízo por meio do dilúvio. Quando nós lemos que ele vai destruir todo ser que há fôlego de vida, a ideia é de todo aquele que possui espírito, aquele que é um ser vivente. Eu vou destruir tudo. E depois ele diz assim no verso de número 18, e aqui nós vemos uma outra aliança. Na verdade, é a primeira vez que vai aparecer o termo aliança. É aqui, é a primeira vez na Bíblia que você vai ver o termo aliança. Nós sabemos que lá em Gênesis já há os moldes da aliança, né, que Deus fez com o homem. Mas aqui nós vemos o termo aliança muito claro. Eu farei um pacto com você, eu vou fazer um acordo contigo para preservação. Esse pacto é chamado de pacto noético, ou pacto da preservação. Porque o que o Senhor está prometendo a Noé? As condições desse pacto é o seguinte: você vai construir essa arca e você vai entrar nela, e assim será salvo. Interessante, Noé, ele era da descendência da mulher. Você já se questionou por que o Senhor, ele resolveu salvar Noé? Falou: puxa, por que não? Porque quando a gente vê a sequência do texto, a gente vê que o pecado continua no coração de Noé, inclusive. E você se questiona: por que Deus destruiu todo mundo? Ele estava com a ideia de talvez dar um fim ao pecado? O que era a ideia? A ideia era preservar a semente da mulher. Por meio da descendência de Noé, viria o descendente da mulher, Jesus Cristo. E ele aniquilaria com a serpente. Isso aqui a gente precisa lembrar, porque é importante. Alguns questionam, falam: mas espera aí,
Qual a implicância? Por que Deus destruiu tudo? Ele ficou bravo diante dos pecados dos homens, falou, vou mandar o dilúvio, vou destruir tudo, mas ele não deu fim no problema. Mas a ideia dele não era essa, a ideia dele era preservar a semente da mulher, que estava em Noé, e a sequência dos seus descendentes viria o Messias, que é Jesus Cristo, prometido lá em Gênesis capítulo 3, verso 15. Mas veja só, eu falei um pouquinho sobre a aliança, e conclui assim, e você entrará na arca, você, os seus filhos, a sua mulher, e as mulheres dos seus filhos. Deus preserva a humanidade em sua estrutura familiar básica. Interessante, Deus ele faz aliança não somente com o indivíduo, mas com a família. Nós vimos isso em Adão e Eva, agora nós estamos vendo isso em Noé, você e sua família. Por isso nós batizamos os nossos filhos, né? É isso que a gente segue a Escritura. O texto continua dizendo assim, de todos os seres vivos, você fará entrar na arca 2 de cada espécie, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você, das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo animal que rasteja sobre a terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a você para que sejam conservados vivos. Aqui é interessante o virão, né? Porque quem vai trazê-los, os animais, é o próprio Deus, assim como ele fez com Adão. Ele não trazia os animais para Adão dar nomes aos animais? É isso que ele está fazendo, só que agora com a ideia de preservá-los, trazê-los até a Noé, e eles entrarem na arca para serem preservados. E essa parte do texto conclui-se assim, verso 21, leve com você todo tipo de comida e armazene-a com você, isso será para alimento a você e a eles, isso será provisão. Então perceba, na aliança que Deus fez com Noé, havia algumas implicações. Ele tinha que construir a arca, ele tinha que colocar os animais, a sua família, e ele tinha que levar a provisão. Isso é o pacto que Deus fez com Noé, para a preservação dos seres vivos. Isso aqui a gente tem que gravar, tá? Isso aqui é uma das coisas que você tem que memorizar, você tem que lembrar sempre. Por que Deus fez esse pacto com Noé? É a aliança da preservação, porque nós vamos ver na sequência outras alianças sendo feitas. Mas o que esse trecho nos ensina? O instrumento que Deus nos proveu para a nossa salvação é o madeiro. É o madeiro. A arca era feita de madeira. O Senhor Jesus, ele é pregado em um madeiro. É interessante que o instrumento que o Senhor usa é a madeira. É a madeira, assim como na arca, a cruz de Cristo foi feita de madeira e é o instrumento para a salvação do seu povo. Não há outro meio, apenas em Cristo podemos ser salvos pela fé. Quando nós depositamos a nossa fé na obra de Cristo Jesus, que foi crucificado em nosso lugar, assumiu o nosso castigo na cruz do Calvário, nós recebemos a salvação. Portanto, nós devemos nos posicionar ao pé da cruz. Na cruz, o Senhor Deus, ele derramou o dilúvio da sua ira com toda a sua força sobre Cristo Jesus, para que nós não tivéssemos que suportar o seu justo juízo, que ele julgará todos aqueles que não estiveram em Cristo, não estão em Cristo. Cristo levou sobre si o castigo que merecíamos para que pudéssemos encontrar salvação, assim como Noé. O que nós devemos fazer, meus irmãos, é nos posicionar em Cristo Jesus. O Paul Washer, ele usa uma ilustração que eu gosto bastante. Ele diz que havia um pequeno vilarejo e houve uma avalanche muito forte nas altas montanhas talvez do Alasca, não me recordo ao certo, mas era um lugar muito frio, e arrebentou uma avalanche, a avalanche vindo com toda a sua fúria, ia destruir completamente esse vilarejo. Até que ele diz que alguém se coloca à frente dessa grande avalanche e recebe completamente toda a fúria daquela avalanche. E dessa forma, aquele vilarejo que seria completamente destruído, somente uma pessoa recebe toda a fúria daquela avalanche. Ele utiliza isso somente para ilustrar o que Cristo fez por nós. Nós éramos o vilarejo. A fúria do Senhor, a ira de Deus contra o nosso pecado, estava vindo com toda a força para nos destruir completamente. Mas quem fica na nossa frente é o Senhor Jesus, e Ele recebe em nosso lugar toda a fúria do juízo de Deus. Isso temos que guardar em nosso coração. O instrumento que Deus nos proveu para a nossa salvação é o madeiro.
A arca é um simbolismo para a cruz. Toda vez que você olhar para a história de Noé, você tem que lembrar disso. E o último verso, aquilo que Noé fez. Foi o que Noé fez. Noé, ele fez tudo conforme o Senhor ordenou. Tudo conforme tudo o que Deus lhe havia ordenado, assim ele fez. Noé, ele vivia pela fé. A gente vê isso em Hebreus, no capítulo de número 11, verso 7. Mas esse fazia aquilo que era ordenado, geralmente a gente fala, construir uma arca é tranquilo, né? O quanto tempo ele não investiu? Quantos recursos ele não colocou? Quantas vezes ele não foi insultado? Quanto de recursos ele teve que colocar? E esforço, quantas noites ele não teve que virar para fazer aquela arca? Isso denota fé, mas denota também obras. E você vai falar, puxa, ele fez isso, merecia ser salvo. Porque o que nos move às boas obras é a fé. Essa é a nossa última lição. As boas obras são evidências da fé verdadeira. Noé é citado como alguém que pela fé produziu boas obras. Olha lá o que está escrito em Hebreus capítulo 11, versos 6 e 7. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Vai falar de Noé agora. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Ele construiu a arca, mas isso são obras, mas ele fez isso pela fé. Não basta ter conhecimento do chamado de Deus para a nossa vida, nós temos também que agir em obediência a esse chamado. Nós não somos salvos pelas nossas obras. Nós, de fato, ajudamos necessitados e devemos fazer isso. Nós oramos, nós jejuamos, nós lemos, meditamos, ensinamos as Escrituras, nós discipulamos pessoas. Você pode falar que faz isso, damos bom exemplo em nosso trabalho. O crente tem que fazer isso, mas ele não é salvo por isso. Isso são obras decorrentes da fé que ele possui. Ele é alguém hospitaleiro, mas não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para as boas obras. Nós somos salvos para as boas obras, não por meio delas. Somos salvos pela graça mediante a fé, mas as obras são consequências de uma fé verdadeira. Uma vez que recebemos a Cristo, a nossa nova natureza permite-nos a praticar as boas obras. Portanto, essa é a nossa lição, última lição. As boas obras são evidências da fé verdadeira. Mas eu gostaria, meus irmãos, de fechar essa mensagem olhando para Mateus capítulo 24. Você pode abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo de número 24, a partir do verso 36. Jesus, ele vai nos lembrar aqui que a história e a vida de Noé não aponta somente para a primeira vinda dele, como nós vimos até aqui, mas para a segunda vinda dele também. Mateus, capítulo 24, verso 36 ao 44. Eu gostaria que você observasse, e se você tiver com a caneta, você grifasse aí 3 verbos: vigiem, considerem e estejam preparados. Está escrito assim na palavra do Senhor: mas a respeito daquele dia, o Senhor falando, e a hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam.
Recorde-se dessas palavras: vigiar, ou seja, vigiar é possuir uma conduta coerente com aquilo que você diz professar. Vigiem, ele está falando, vigiem, considerem, ou seja, reflita sobre a seriedade, da brevidade da vida de vocês. Nós somos como neblina, e certamente nós nos encontraremos com o Senhor. Considerem. E último verbo: estejam preparados. De que forma? Vivendo a nossa vida como se Jesus pudesse voltar a qualquer momento, porque Ele prometeu, e Ele não tem o costume, Ele não muda, Ele é um Deus imutável em seus desígnios. Como eu disse, nós vimos o Evangelho no dilúvio, o mesmo padrão se repete e permeia todas as Escrituras. Que o Senhor nos conserve na sua graça e temendo esse dia, guardados em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Santo Deus, queremos te dar graças pela tua palavra, e porque nós somos alertados que o Senhor virá, e virá como um ladrão. Quanto nós menos esperarmos, o Senhor virá, e virá cheio de glória, cheio de poder nas nuvens com os anjos, mas virá para julgar as nossas obras. Senhor, faça-nos que permanecemos no Senhor, porque desde o início do nosso culto nós vemos que nós não temos como purificar o nosso coração. Nós carecemos da tua graça diariamente nos sustentando. Nos ajude, Senhor, a depender diariamente do Senhor, não de domingo em domingo, quando nós lembramos que servimos a ti, mas diariamente nos dê a compreensão de que vivemos diante do Senhor, e o Senhor voltará, certamente voltará para levar a sua igreja. Nos ajude, Senhor Deus, a permanecer firmes. Somente com o seu auxílio nós gozaremos a eternidade futura. Mas nós cremos, Senhor Deus, que aquele que começou a boa obra em nossas vidas há de cumpri-la até o dia de Cristo Jesus. Pedimos que o Senhor nos conserve assim. Em nome de Cristo que oramos. Amém. Amém.